Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você chegou até aqui, é para te contar algo simples, porém profundo. Ainda estamos aqui. E eu queria contar para vocês algo que aconteceu comigo. Eu faz muito tempo, há muitos anos, inclusive, eu tenho um desejo, um sonho enraizado no meu coração, que ele é de ajudar as pessoas em situações de rua. Ajudar como, Gi? Meu sonho é pegar meu carrinho, botar marmitinhas, mantas, um monte de jovens, uma caixa de som, um microfone e levar um louvor, um abraço, um versículo, uma palavra. Sustentar não apenas o físico, o material, senão também o espiritual. Porque às vezes a gente leva só uma comida ou dá um troco para alguém na rua, mas a gente resolve aquele pequeno momento. E ao plantar a palavra, a gente está semeando neles para eles encontrar um caminho, uma solução de verdade para o problema que só Jesus tem. Porém, pela minha luta, pela minha situação econômica, por muito mais, aquele fervor, aquele sonho foi se apagando dentro de mim. Eu acabei desistindo, se assim pode se dizer, de alguma maneira. Porque eu não via possibilidades. Eu achava que Deus não queria que eu fizesse isso. Que não era esse o meu propósito, como eu acreditei há muito tempo. E numa sexta-feira, à noite, eu comecei a orar. E aquele desejo se acendeu novamente dentro de mim. Eu disse, Senhor, será que algum dia tu vai me dar a oportunidade de eu fazer aquilo que eu tanto queria? Para mim é algo que me toca demais. Porque em algum momento eu fui aquelas pessoas. Eu acredito que seja um testemunho para um outro momento. Porém, para vocês entenderem o contexto. Eu cheguei a estar em situação de rua em um momento da minha vida. Então, eu conheci muitas pessoas lá. Pessoas que estavam por decisão própria e pessoas que estavam por extrema necessidade. Pessoas porque não tinha outra opção. Pessoas por doenças mentais. Então, assim, às vezes as pessoas julgam quem está morando lá. Às vezes as pessoas olham e dizem, eles não querem nada com a vida. Se eles quisessem, eles estariam bem, estariam trabalhando. Mas eu sempre digo que existe algo mais profundo, algo que vai além daquela situação que você se encontra. Tem algo atrás de tudo isso que te levou até lá. Foi um caminho, foi um processo, geralmente. Às vezes, um processo, sim, por decisões péssimas, e as consequências vêm. Às vezes, por traições, às vezes, por doenças, às vezes, por vícios. Mas por que aquela pessoa é viciada? Qual é a ferida na alma? O que é que está por trás de tudo aquilo que a pessoa está passando, que a pessoa está vivenciando? Por que a pessoa se aferrou daquele vício, daquele jeito de viver, daquele jeito de pensar e de agir? Então eu sempre paro para me questionar ante algum olhar de julgamento, porque a gente é humano. E às vezes você olha assim, fulano não quer nada com a vida.
fulano faz isso, faz aquilo. Mas por quê? Às vezes mesmo você não vai entender. Às vezes Deus não quer que a gente entenda. Deus quer que a gente creia. Que a gente fique firme na fé e tenha certeza de que em tudo existe um propósito. Então, voltando para a minha oração de uma sexta-noite, eu perguntei para Deus: Senhor, você vai me ajudar? Você vai me permitir ter algum dia para eu poder fazer? E eu fiquei ali, eu falei: eu nunca te peço coisas materiais na minha oração. Eu me lembro sempre de uma palavra que um pastor deu para nós na igreja. Eu gostava muito daquele casal de pastores. Foi louco quando eu me converti. Que ele dizia assim: se você quer pedir uma coisa para Deus, peça sabedoria. Peça que Deus lhe abençoe, mas peça de sabedoria humilde. Porque de nada adianta você ter sabedoria se você for soberbo, se seu ego for maior do que ela. Então, a partir daquele momento, eu comecei a pedir para Deus sabedoria. Que Deus abençoasse minha vida. Eu peço proteção e eu peço sabedoria. Mas eu raramente vou orar de si: Senhor, me abençoa com uma geladeira. Senhor, me abençoa com tal coisa. Ai, pai, eu queria tanto uma bicicleta. Sabe, a culpa me corroeu e eu sinto que eu não sou merecedora. Mas a culpa não vem de Deus. Porém, eu sempre fiquei com aquela palavra que dizia que a gente devia pedir sabedoria nas nossas orações. A Bíblia diz: buscar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. E eu creio fielmente nisso, que eu buscando a sabedoria, a bênção e a proteção de Deus, eu vou alcançar tudo aquilo que é para mim alcançar em Deus. Então, naquela noite eu pedi para Deus, com todas as letras, que eu queria ter meu carro. Que eu queria ter meu carro para eu cuidar do meu ministério. Ministério da Família, que é o primeiro que ele nos dá, e o Ministério de Evangelização, e em continuação do meu trabalho. Eu disse para Deus que eu não queria que aquilo ali tomasse meu coração, mas que eu precisava, e que era um desejo muito grande que tinha, e que eu nunca pedia nada material para ele. E eu fui dormir. Mas eu fui dormir em paz, sabe? Tem uma palavra que tem vindo muitas vezes nesses últimos dias até mim. Que é Tiago 4, versículo 3, que diz assim: pedeis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres. Às vezes a gente não sabe o modo de pedir. A gente acha que tá pedindo do modo certo, mas não tá. E Deus está, às vezes, ansioso para liberar algo para nós, que já foi liberado no céu, e não consegue liberar na terra, porque a gente não sabe pedir. Então, no sábado, eu fui bem feliz pro culto. A gente arrumou a igreja, porque, é claro, primeiramente, me agradecer ao nome do Senhor, mas viria um pregador de fora, seria algo diferente dessa vez. E quando eu digo de fora, não é de simplesmente outra igreja, ele vinha de fora, da Argentina. E ali, ele começou a pregar. Porém, o mistério de tudo isso é que a líder que estava organizando esse culto, ela não fala espanhol.
E ela pedia pra mim, quando chegava as mensagens, Xi, traduz pra mim. Xi, quer que eu responda? Escreve pra mim reenviar. E ali eu fui fazendo aquela ponte entre eles. Mas o mistério é que Deus estava fazendo a ponte entre eu e o meu propósito ali. Então eu fui traduzindo, desculpa, ali para eles. E uma hora ele enviou um vídeo. E essa pessoa costuma sempre me mostrar as coisas e tal. E eu fiquei assim com meu coração assim, sabe, coçando. Não magoado, mas, pô, já nem me mostrou o que era o vídeo, né? Mas enfim, eu fiz a tradução onde ele pedia para passar aquele vídeo no momento do culto. E eu fiz a tradução para ela, onde ela respondia para ele que tudo bem, que ele iria ver com a pessoa responsável. Quando a gente vai no sábado arrumar o culto todo e tal, ficou lindo, ficou diferente do jeito que a gente queria que ficasse. E era o culto sobre um tema específico, prioridades. Aí eu levei uma pequena dinâmica para a recepção, para a entrada, sobre quem é a gente sem Jesus, quem era a gente sem Jesus e quem é a gente hoje com a vida com Jesus transformada. Uma dinâmica bem divertida, onde eu deixei inclusive uma palavra no final, né? Ali eles me chamaram para explicar para que aquilo ali não se perdesse só na diversão. Então, no devido momento, chamam o pregador e ele se apresenta e começa a passar o vídeo, o famoso vídeo no telão. Para minha surpresa, aquele vídeo era exatamente o meu sonho. O sonho de eu sair para evangelizar na rua, com uma caixinha de som, um microfone, umas panelas com comida, pessoas que cortavam o cabelo de outras, que faziam a unha, pessoas sendo cuidadas por dentro e por fora. Porque não adianta só levar uma coisa, a gente tem que levar aquilo ali completo. E ali eu vi o meu sonho. Eu vi a oração que eu estava fazendo no dia antes para Deus. E ali o evangelista diz assim: eu estava na minha casa e eu senti de procurar o número desse pastor aqui. Estava lá na Argentina. E eu senti de procurar o número desse pastor aqui para mim vir aqui e entregar o que Deus estava me pedindo. Um tempinho antes, diz que ele veio com a esposa para conhecer o ambiente e entender o que o Espírito Santo estava pedindo para ele fazer. Então ele começou a pregar daquele jeito que eu gosto, leve, aquele jeito acolhedor, aquele jeito sem gatilho emocional, sem ferir ninguém, eu apenas acolhendo, explicando. E aí ele disse assim: o meu irmão na congregação onde eu congrego lá na Argentina diz uma coisa para mim que eu só entendi agora. Vai lá e entrega para eles o que você tem. Porém, lá tem algo que vocês precisam também. O que vocês têm, eles precisam. E o que vocês precisam, eles têm. Era uma complementação de um com o outro. E aí ele diz assim: eu entendi o que vocês têm. Vocês têm muito amor de Deus aqui. Eu não parei de chorar um minuto desde que eu entrei aqui. Desde a recepção, desde a entrevista, desde tudo que a gente fez até aqui. Eu não consegui parar de chorar. E o mais incrível, eu consegui ministrar a palavra que eu trouxe para vocês sem sequer encostar nas minhas anotações. Ele estava tão maravilhado do poder de Deus ali.
Mas ele trouxe algo que estava no meu coração, confirmando. Vai à rua, acolhe, entrega a palavra, abraça. E aí eu chamei ele quando acabou o culto e contei para ele o que tinha acontecido comigo. E aí ele disse: irmã, sabe como que a gente começou? Com um disco para fazer comida, tipo uma paejeira, digamos, grande assim, ele foi o que passou no vídeo. Um fogareiro, uma caixa de som, um microfone e uma barraquinha. É tudo que a gente precisa para levar um culto pra rua, para levar cuidado, para levar amor. E enquanto ele enumerava, eu pensava, eu tenho 2 microfones em casa. Eu tenho uma paejeira em casa. E aí eu pensei, mas eu não tenho fogareiro. Mas aí eu lembrei que outro irmão tinha. E eu disse, ainda faltaria a barraquinha para nós sair e fazer. E hoje, na evangelização que eu fui de manhã pela primeira vez, lá tinha a barraquinha. E aí, bem de novo essa palavra. Você não tem, porque você não sabe pedir. A gente precisa ter união. A gente precisa se ajudar uns aos outros. Eu pedi para Deus um carro para eu poder fazer. Sabe o que Deus fez no final da evangelização? Ele levantou o irmão para chamar outros irmãos para dizer: eu não quero que ela perca mais um culto. E nem um culto por ela não ter dinheiro suficiente para pagar o Uber para ir lá. Eu não quero que ela perca uma evangelização, porque a irmã não estava presente no culto para saber que tinha. Eu não quero que a irmã perca mais uma evangelização, porque não tinha dinheiro para vir o Uber porque você mora longe. Então, nessas vezes, Deus disse para mim: eu não tenho carro, eu não te dou um carro. Eu te dou a solução. Basta você olhar e enxergar desse outro ponto. Os teus sonhos, as ferramentas maiores que tu quer, que tu precisa de fato, elas vão vir através do teu trabalho, através do Espírito Santo. Às vezes não é como a gente quer. Nem sempre vai ser do jeitinho que a gente sonha. Mas cada palavra que foi entregue hoje, cada olhar, cada esse aqui é literalmente está sendo meu dia. Foi que um homem disse para mim, depois de ter pego o versículo ali que eu levei para entregar, Guilherme, ele disse: moça, esse aqui está sendo meu dia. E depois teve outra pessoa que disse que realmente estava precisando muito de Jesus. Aquela pessoa eu conheço de antes, do tempo de eu estar afastada dos caminhos do Senhor. E a gente bebia junto, dava risada. Aquela pessoa já me viu cair, literalmente de bêbada. E eu disse para ela: você viu o que eu era. E você sabia de onde eu tinha saído. E você me viu voltar. Que Deus possa amanhã, do mesmo jeito que está me usando hoje, para te entregar uma palavra e te dizer que as coisas podem mudar a partir do momento que a gente coloca as mãos, a vida nas mãos dele, a partir do momento que a gente confia, a partir do momento que mesmo que tudo seja improvável, a tua fé seja inabalável, e tu sinta, e tu creia que aquilo ali vai mudar, mais pra frente você será testemunha na vida de outra pessoa e vai poder ajudar. E a gente chorou, a gente se abraçou, eu senti a presença do Espírito Santo ali. Teve pessoas que estavam trabalhando, Deus ministrou no meu coração.
não é só quem passa aqui na calçada. É aquele que está também trabalhando. Não é só quem passa aqui e está fácil de entregar. Vai e busca aquele que precisa. E ali eu fui, entreguei, e eu vi aquelas meninas recebendo aquela palavra, lendo aqueles versículos, se emocionando de dizer para mim, era tudo que eu precisava escutar. Ali Deus trabalhando no meu coração. Tá vendo? Tu não precisa de um carro para fazer isso. Às vezes a gente busca pretextos, até mesmo sem se dar conta, até mesmo sem não dar, sem perceber. Às vezes a gente está deixando de fazer para Deus o que podíamos fazer com muito pouco, que mudaria a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que o dia de muitas pessoas hoje foi mudado. O moço aceitou Jesus ali, então 2 horas, apenas 2 horas do nosso dia, evangelizou muitas pessoas que fez que o homem entregasse a alma a Deus. Então, o que eu posso dizer? Nem tudo vai vir daquele jeitinho que a gente sonhou. Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, mas do jeito que tem que ser. E esse é o processo.